E aí, comando, tudo bem? Hoje eu vim trazer um assunto muito interessante, que é o novo conceito agora sobre airmanship, tá, pessoal? Esse conceito de airmanship ele foi tratado recentemente num webinário da ANAC com o CENIPA e eu trouxe aqui para vocês para poder compartilhar esse novo conceito, né? Essa palavra airmanship, que ela não está sendo usada com a tradução literal, mas sim como um conceito dentro da aviação. Eu achei muito interessante, eu achei justo compartilhar com vocês, porque isso vale tanto para quem já está na aviação, quanto para quem está entrando na aviação, para quem sonha chegar numa carreira de piloto comercial de linha aérea, por exemplo, porque é um conceito que está sendo muito usado agora. Acredito eu que nas entrevistas vai ser solicitado um conhecimento sobre esse conceito, né? O CENIPA ele trata muito sobre o que é o termo airmanship e agora nos seus últimos seminários do CENIPA ele já está considerando também causas de acidentes relacionadas ao airmanship. Então, o airmanship ele é um termo que é usado para descrever as características desejadas para o perfil do aviador. Então, prestem bastante atenção, que é um conteúdo muito legal, onde nós vamos falar das capacidades que o piloto tem que ter. Tá? Quais são as capacidades desejadas, as capacidades exigidas que precisa um piloto ter, um aviador ter, né? A primeira delas é a disciplina. Pessoal, a disciplina é a mais importante delas. Nós temos que ter habilidade, a humildade é importante para sabermos que nós nunca estamos 100% cientes de tudo que está acontecendo, nós nunca estamos com 100% da razão. Nós precisamos ter humildade de aceitar isso, de saber disso, que nós precisamos cada dia estar aprendendo um pouco mais. Proficiência na máquina, proficiência em comunicação, não necessariamente em língua estrangeira, que eu estou querendo dizer aqui, mas em sim comunicação de cabine, né? É a comunicação entre você e o seu copiloto, entre você e o seu comissário-chefe, por exemplo, porque o comandante ele é o líder da equipe. Então ele precisa ter liderança, ele precisa ter proficiência tanto da máquina quanto também proficiência social entre o grupo. Tá? Saúde, né? Saúde mental, saúde física é muito importante, principalmente na hora de lidar com os desafios. Tá? Trabalho em equipe, obviamente, gerenciamento dos riscos, consciência situacional e o julgamento da sua navegação, o julgamento das suas decisões, tá, pessoal? Então, a base do airmanship, já que ele é um conceito, essa base ela é justamente caracterizada pela disciplina, habilidade e proficiência. Essa base é aquilo que sustenta os pilares do termo airmanship, os pilares do conceito. E quais são esses pilares, né? Os pilares, ele dá estrutura para isso. Ele que estrutura o nosso conceito, né? Então, o primeiro pilar é o do indivíduo. Nós, como aviadores, nós precisamos nos conhecer, saber nossos pontos fortes, saber nossos pontos fracos, para conhecermos as nossas dificuldades, as nossas próprias necessidades e aquilo que a gente é capaz de fazer. Na sequência, a gente precisa conhecer a nossa aeronave. Né? Não é só saber acionar uma aeronave, não é só saber cortar uma aeronave, não é só saber decolar. A gente precisa ter plena convicção, é aquela questão da proficiência. A gente tem que ter proficiência na máquina. A gente tem que saber aonde está tudo na nossa máquina. A gente tem que ter memória muscular para que nós possamos levar a mão exatamente no componente certo, sem nem precisar olhar. Um cara que toca violão, por exemplo, ele não precisa olhar para o braço para saber qual acorde que ele está fazendo. Né? Justamente nós, dentro da aviação, dentro da nossa aeronave, a gente tem que ter proficiência suficiente para isso. Isso é uma premissa importante dentro do conceito de airmanship. Tá? A equipe. Né? Você não pode ter um copiloto, por exemplo, que tem medo de você. Que se estiver vendo algum julgamento errado, não possa falar, porque ele tem medo de
de ser julgado de forma errada e ser prejudicado no futuro. Então, a equipe ela tem que ser um braço do seu comando, né? Ela não pode ser uma equipe assim totalmente espalhada, uma equipe que não confia no seu próprio comandante. Então, isso é uma premissa também de extrema importância, perdão, para dentro do conceito de airmanship. O ambiente, né, o seu cockpit, o seu ambiente de trabalho, você tem que conhecer, você tem que saber se aquele ambiente de trabalho ele está assim, adequado para o seu trabalho. Eu já presenciei isso, algumas situações em que você entra dentro da cabine de comando, o avião está um chiqueiro, né? É folha espalhada para todos os lados, um iPad jogado para um canto, um celular jogado para o outro, caneta no chão, o cockpit sujo de comida. Então, isso não pode existir. Assim como você cuida de um escritório de forma a preservar o ambiente, a preservar a limpeza, o seu cockpit é o seu escritório a partir do momento que você se torna um piloto. Então, o seu ambiente de trabalho está ali dentro. Você tem que manter aquilo ali organizado e limpo sempre que você vai usar. Então, assim como você trata a sua casa, o seu escritório, dentro no seu local físico, você também precisa tratar bem o seu ambiente de trabalho dentro do cockpit. E qual é a missão? A missão, o comandante ele tem que ter plena ciência da missão que ele tem a cumprir. Se ele está transportando um executivo de alto padrão, se ele está levando um presidente da república, se ele está levando uma celebridade artística, se ele está fazendo apenas um voo de hobby para levar a sua própria família. A segurança, né, tem que vir em primeiro lugar, independente se ele está transportando o presidente da república ou se ele está transportando simplesmente a família. Ele tem que ter noção da missão que ele tem, para não fazer nenhum tipo de besteira. E quando você leva um alto executivo, ainda você tem outros problemas em questão de segurança pública também, né? Então, não é o caso que vem aqui a ser tratado, mas a missão ela é de extrema importância, é você saber o padrão que você vai levar no seu voo. E os riscos? Não só ter ciência dos riscos que você corre, mas também saber gerenciá-los. O gerenciamento de risco dentro da aviação é de extrema importância. Então, se você voa um avião monomotor, por exemplo, você não vai ficar fazendo todo pouso vindo escorado no motor. Você está aumentando o seu nível de risco. Se o motor der alguma pane, primeiro, você está em baixa altitude. Segundo, você está mantendo a sua confiança toda em cima do motor. Tá? Então, isso é gerenciamento de risco. Isso é ter noção dos seus riscos. Tá? Isso também é uma premissa, um dos pilares do airmanship. Né? E aí vem a cobertura. Depois que a gente passou por todos esses pilares, a gente passa a enxergar, a gente passa a ter o conhecimento necessário para termos uma melhor consciência situacional, ou seja, voar à frente da minha aeronave, e também ter um processo decisório. O que é o processo decisório? É você saber tomar a decisão no momento correto, da forma mais rápida possível. Isso é um processo decisório. Você tendo conhecimento da máquina, da equipe, da sua capacidade individual, da missão que você está cumprindo, você consegue tomar a decisão mais adequada para aquela situação. Então, tudo dentro do airmanship, ele vai trazer para a gente uma questão de consciência situacional e um processo decisório mais aprimorado para o nosso voo. Então, essa é a nossa premissa, essa é a informação do airmanship. Ele tem inúmeros conceitos. Tá? O próprio CNIPA afirma que a taxonomia usada para o airmanship são mais de 100 palavras, né, que definem o airmanship. Então, pessoal, eu trouxe aqui só um pedacinho para vocês conhecerem o processo de airmanship, e a gente tem a nossa estrutura formada. Né? Esse conceito ele é muito útil. A partir dos últimos anos ele tem sido muito falado, né? Eu espero que tenha ajudado a vocês aí a construírem um conhecimento mais aprimorado sobre o termo airmanship e que vocês possam aproveitar essa aula aí. Deixem seu like, não deixem de seguir nosso Instagram aí, nosso canal também no YouTube, e valeu, pessoal, até a próxima.